Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nesta aula de produção de texto, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o cordel, eu comentei com vocês uma das atividades de geografia, No livro de geografia, a gente falou um pouquinho sobre manifestações artísticas características do Nordeste, Na atividade tinha falando sobre o cordel e falando sobre a xilogravura, Então, a gente vai fazer um pouquinho na produção de texto, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de literatura, E vamos fazer uma atividade relacionada a isso, Eu deixei para que vocês fizessem a leitura da página de número 28, 29, Do livro 29 até a página de número 31 do livro de literatura de vocês. Eu pedi para que vocês fizessem a pré-leitura, Então, nessa aula, junto comigo, vamos reler? Então, a partir da página de número 28, trabalhando na literatura, tá assim. A literatura de cordel é um poema ritmado que conta uma história em um tom bem-humorado. A linguagem formal aproxima-se da fala. Não há preocupação com a norma culta e são usadas diversas expressões regionais. No Brasil, a literatura de cordel é comum principalmente na região Nordeste. Esse tipo de publicação é quase artesanal, pois os livretos, normalmente, de poucas páginas, são produzidos e vendidos pelos próprios autores. Isso significa que a tiragem é limitada. O tema de um poema de cordel é livre e apesar de procurar retratar a situação abordada com humor, cordelismo pode fazer uma crítica social e usar de ironia ou exagero, Então, você vai ver que a literatura de cordel, como a gente falou, ela é bem comum, principalmente na região Nordeste, nos estados do Nordeste, Essa literatura é em forma de poema, ela tem ritmo, Ela apresenta uma característica de trazer um tom bem-humorado, trazer humor, mas mesmo e uma linguagem também informal. Ela é um poema que se assemelha àquilo que é falado, a fala, a conversa, Apesar de ser bem-humorado, a gente vai ver que alguns cordéis, alguns autores de cordéis utilizam o cordel para pegar e trazer uma crítica para a sociedade, a problemas que tem na nossa sociedade. Também ele vai usar a ironia, ele pode apresentar de forma bem irônica ou de forma exagerada, para trazer essas críticas, Então, literatura de cordel. O nome cordel vai por aqui, Você vai ver, que são livretos com poucas páginas, Esses livretos são postos em cordinhas, Pois cordel são pendurados com um pregadorzinho e expostos. Essas produções, eles não têm muitas cópias, Ou seja, não tem muitas tiragens. Normalmente é artesanal. O autor faz, expõe e vende. Então, não é reproduzido muitas cópias desse cordel, As ilustrações da capa de um livreto de cordel são feitas com uma técnica chamada de xilogravura, A xilogravura consiste em produzir em madeira o molde do que se pretende produzir, tal como um carimbo. Então, a xilografia vai ser um carimbo, Aí que vai ser feito na madeira, aí vai ser o quê? Carimbado na capa do cordel, Nós vamos ler a seguir o poema de cordel, A Triste Partida do Rei Baião, de Guaiupã Vieira. Antes de fazer a leitura desse cordel, eu quero mostrar para vocês aqui, Quero apresentar isso aqui, As festas populares do Nordeste costumam ser representadas pelos artistas locais, como Severino Borges, autor da xilogravura abaixo. Observe os detalhes apresentados. Então, vou mostrar aqui mais de perto para você uma xilogravura. Tá vendo a xilogravura? Essa xilogravura, ela faz representação de um festejo típico do Nordeste, Então, aqui é chamado A Cultura de Bezerros. Aí é que vem o nome do autor,
Essa festa aqui, típica, ela é a festa de Bumba Meu Boi, tá? Festa de Bumba Meu Boi, tá? Que é uma festa que faz parte do folclore brasileiro, tá? Então, a xilogravura é uma técnica de gravura em que se utiliza a madeira como matriz, possibilita reproduzir a imagem gravada sobre o papel ou sobre outro material. É um processo muito parecido com um carimbo, né? Então, estou mostrando aqui de perto para vocês como que são reproduzidas, qual técnica é usada para fazer a capa dos cordéis, né? Dos livretos de cordel. Então, agora nós vamos voltar para aqui, ó, livro de produção de texto, tá? A tia vai disponibilizar esse arquivo da xilogravura para que vocês possam fazer a leitura, tá? Nós vamos pegar e fazer a leitura do poema na página número 29 de produção de texto de vocês. Então, tá assim, ó. 5h15 da manhã, no dia 2 de agosto do ano de 89, houve um terrível desgosto. De luto entrava o Nordeste com pranto triste no rosto. As rádios anunciavam: morreu o rei do Baião, o mestre Luiz Gonzaga, o popular Gonzagão, deixando muita saudade para essa grande nação. No sertão também se ouvia a acuar, executar, lento toque de silêncio e outras aves a chorar. A mãe deusa da natura, do seu trono a soluçar, e se concretizava o luto com sentimento profundo, em todas as gerações, por este sofrido mundo, em homenagem a Luiz, o primeiro sem segundo. Luiz nasceu em Exu, agreste pernambucano, 1912. Foi este o sagrado ano que o destino lhe escolheu para ele seguir bom plano. Filho do outro sanfoneiro, com o nome de Januário, desde então herdou seu dom, uma causa sem inventário, isto quando ainda garoto, segundo seu comentário. Dessa forma, seu Luiz, o seu pai acompanhando, nos bailes, forrós e feiras, seu baião foi ensinando, e a fama na região já estava ganhando. Deixou a terra natal, ao exército foi servir, vindo então para Fortaleza, para sua missão cumprir, o que muito lhe ajudou e bons planos fez seguir. Devido às revoluções, sempre era transferido e nessas suas andanças morou no lugar querido, Minas Gerais de Tancredo, o homem nunca esquecido. Foi então que conheceu um amigo e companheiro que já servira ao exército, naquele ricão mineiro, este fora Dominguinhos, especial sanfoneiro. Através dessa amizade, Luiz voltou a estudar, Dominguinhos professor e amigo particular, que então também lhe ensinou a modinha popular. Mas a vida de milícia é igualmente a do vaqueiro, sempre é solicitado, segue outro pandeiro. Dessa forma para São Paulo, seu Luiz seguiu ligeiro. Na terra dos bandeirantes mudou sua opinião, nova sanfona comprou que lhe deu inspiração. Assim Luiz começa a aprimorar o seu baião. Sendo ainda militar, foi para o Rio de Janeiro, de onde se desligou do Exército Brasileiro e formou a parceria com Xavier Pinheiro. Xavier é um português que vinha apresentando na grande Rio de Janeiro, lá no Mangue, executando valsas, tangos e até fardos com Luiz auxiliando. Este estilo para Luiz não era o seu verdadeiro, pois queria apresentar seu próprio cancioneiro, a música regional e nada do estrangeiro. Com isso, Luiz Gonzaga se encheu de esperança, nos programas de calouro foi cantar com segurança, apresentando seus shows com muita garra e pujança. Saindo dos auditórios, no Nordeste apareceu a música de seu Luiz, porque na sanfona leu. O sertão era poesia, daí então se ergueu. O primeiro nordestino no trabalho a se empenhar, para a música regional no Brasil vinha espalhar.
provando assim a existência da arte mais popular. Dessa forma, seu Luiz, por ter rica criação, lançou o xote e o forró, o chachado e o baião, ficando o arrastapé símbolo do sertão. Lançando essas criações, fez a zabumba tocar, dando ao mesmo mais valor na arte de forrozar. Também deu vida ao triângulo, hoje instrumento exemplar. Em pouco tempo o Brasil seu valor reconheceu, e o grupo de seguidores ligeiramente nasceu. E Luiz, rei do Baião, esse título recebeu. O seu valor cultural foi da maior importância para a história brasileira. Veja a significância, pois decantou o Nordeste com jeito e elegância. Foi quem mais reivindicou melhoria por Nordeste, mostrando para os governantes a seca, a fome e a peste, que muito maltrataram o povo de toda a Agreste. No seu canto interpretou o profundo sentimento da alma do sertanejo que sofre a todo momento, no Nordeste que retrata o mais cruel sofrimento. Quando seu Luiz cantava, simbolizava o vaqueiro, seu apoio ao seu gemido invadia o tabuleiro. Dessa forma, ele exalta o Nordeste brasileiro. Mas, por força do destino, um chamado o atendeu, vinda do Pai soberano que chamou o filho seu, para cantar lá no céu as músicas que aprendeu. Certamente, o velho Lua, o mestre rei do Baião, já se encontrava com seu pai, lá em outra dimensão. Aquele que lhe ensinou tão honrosa profissão. Este pequeno folheto é somente uma amostragem daquele que foi em vida nosso maior personagem, que o povo guardará para sempre a sua imagem. Termino aqui essa história com o coração enlutado, escrita no mesmo dia que Luiz foi chamado para morar na Santa Casa por Deus, sendo abençoado. Então, vocês vão perceber, né, que nós fizemos a leitura de um cordel. Esse cordel, ele retrata o quê? A vida, né? Principalmente, no caso, o nome do cordel fala a triste partida do rei do Baião. Então, ela retrata a trajetória da vida de um artista popular do Nordeste, né? Que foi Luiz Gonzaga. Você vai ver que os versos, eles apresentam... eles são ritmados, né? Eles são melodiosos, né? Eles podem até ser cantados, né? Eles se assemelham a repentes, né? Vocês já ouviram falar de repentistas? Né? Os repentistas, eles cantam, né? Justamente esses versos, esses poemas ritmados, também gerados pela literatura de cordel, né? Então, cada estrofe, ele apresenta uma parte da história de Luiz Gonzaga, né? Fala da morte, fala do nascimento dele, fala de que forma ele trabalhou, fala da morte dele, fala do pai dele, como que ele aprendeu a tocar, fala das pessoas que ele encontrou no meio do caminho, né? A carreira dele no exército, né? Que ele acabou saindo do exército, a intenção da música dele, que ele começou a tocar com português, mas ele acabou observando que ele queria ter o próprio cancioneiro dele, que ele queria levar para as pessoas a música regional, a música sobre a história da região dele, né? Ele acabou criando coragem, ele se apresentou num programa de calouros, né? E a música dele começou a se espalhar, né? Ele se espalhou pelo país e acabou influenciando outras pessoas, né? Ele trouxe várias criações, né? Ele lançou o xote, lançou o forró, chachado, baião, né? São ritmos típicos do sertão nordestino, que ficou característica do sertão do Nordeste, né? A música dele é difundida nacionalmente, né?
como eu já havia falado para vocês em geografia, na aula de geografia, né? Luiz Gonzaga tem músicas que são difundidas principalmente nas festividades juninas, né? Do Nordeste, Shot das Meninas, Asa Branca, né? Ele retrata a história do Nordeste, né? Ele tenta falar sobre a seca, sobre a fome, sobre a peste, né? Tentando fazer como a gente falou, o baião, as músicas, né, os repentes de Luiz Gonzaga também traz críticas para os governantes, né? Para que as pessoas olhem o que as pessoas do Nordeste estão sofrendo, né? Ele trazia aquilo que ele vivenciava, aquilo que ele vivia do sofrimento das pessoas. Então ele teve grande contribuição com as suas obras, né? Então esse poema, né, de cordel, ele traz a história de Luiz Gonzaga, um personagem bastante importante para a cultura nordestina, tá? Então a tia comentou para vocês o que é o cordel, eu falei para vocês sobre a xilogravura, né? Como tarefinha de casa, tá? Eu vou deixar para vocês, para que vocês façam a página de número 32. Então, vocês vão responder a página de número 32 do livro de produção de texto. E na próxima aula nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá? Na página de número 32 traz alguns questionamentos para vocês, né? Na questão de número 1 tem perguntas pessoais, né? Letra A, letra B e letra C são perguntas pessoais. Primeiramente, né, na questão de número 1 tá assim, responda. A, você já deve ter contato com a literatura de cordel anteriormente? Sim, de que maneira? Se você já conhecia a literatura de cordel, você vai falar e qual a maneira que você conheceu. Você já tinha ouvido falar sobre Luiz Gonzaga, então vocês vão responder. Na letra C, comparando um poema regular, que semelhança você nota além da rima? Os poemas que vocês já leram, quais têm semelhança com o poema de cordel, com a literatura de cordel? Na letra D, você vai pesquisar e escrever por que a literatura de cordel tem esse nome, tá? Por que a literatura de cordel? A tia explicou, não foi? Aí você vai pesquisar e vai responder para mim. A questão de número 2 já é sobre o cordel que nós lemos sobre a morte de Luiz Gonzaga, né? Vocês vão pegar as informações que apresentam no cordel e vocês vão ler qual o local e o ano do nascimento de Luiz Gonzaga. Na letra B, vocês vão escrever sobre como Luiz Gonzaga iniciou sua relação com a música, com quem ele fez amizade enquanto morava em Minas Gerais, né? Dos versos que são apresentados aqui na letra D, vocês vão pesquisar resumidamente por que São Paulo é chamado de Cordeliça, terra dos bandeirantes. Então vocês vão fazer uma pesquisa e vão responder para mim. E na letra E, o que aconteceu no dia 2 de agosto de 1989, tá? Então vocês vão responder essas perguntas e na próxima aula nós vamos corrigir. Então boa tarefa para vocês. Assim que encerrar esse vídeo, façam a tarefa, tá? Com capricho, com atenção, e na próxima aula eu vou apresentar a correção para vocês. Aí nós vamos corrigir juntos, ok? Eu vou disponibilizar também lá na plataforma, tá? Esse arquivo aqui, ó, com a xilografura, para que vocês possam fazer a leitura e observar de perto, tá? Não há necessidade de vocês imprimirem, tá? Só é para observar mesmo, tá? Então, beijo, meus amores, até a próxima aula.